Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, o tema do vídeo de hoje é o poder da adoração. Já quero orar aqui para que esse vídeo faça sentido a você, para que seja uma semente lançada no seu coração e que ela venha dar muitos frutos. Amém? E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, curta, comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que através desse ato você vai espalhar essa palavra para mais pessoas e através desse vídeo Deus vai edificar outras vidas, a não ser somente a sua. E antes de começar o vídeo, eu quero ler uma palavra para você. Amém? E olha o que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. No versículo 21, Davi responde à rejeição de Mical, dizendo: Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Amém? Aqui, gente, eu quero separar para vocês 3 pontos. O primeiro ponto é a adoração de Davi. Davi era um homem que a palavra diz que era um homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Davi era um homem que não tinha reserva perante ao Senhor. Davi era um adorador que se rasgava, que se despia, que chorava, que dançava, como aqui a palavra disse. E ele mesmo dizia que se fosse preciso, ele se rebaixaria ainda mais, se humilharia ainda mais, que não se importaria com a opinião dos outros. E é isso que Deus busca e espera de nós. João vai dizer lá no seu capítulo 3 que é necessário que o Senhor cresça e que eu e você venhamos a nos diminuir, que Ele venha crescer ainda mais e que eu e você venha nos rebaixar ainda mais. É necessário isso para que a glória dele se manifeste em nós, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós, para que o amor dele nos preencha. Não adianta você querer ter uma intimidade com Deus, se você tem uma vida de adoração a Deus, se você não é uma pessoa que se humilha perante ao Senhor. Não adianta. A humilhação para nós, adoradores, é necessária, porque aí você diz ao Senhor e diz àqueles que estão ao teu redor: eu não me importo com o que eu tenho, com o que eu sou, com o cargo a que eu habito e que eu tenho. O que importa para mim é servir por completo ao Senhor, aquele que me salvou, aquele que é o meu Redentor, aquele que pagou o preço por mim na cruz. E é isso que o Senhor busca. João também diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele quer de nós uma adoração sincera, aquela que vem de dentro, que você coloca para fora, mas é gerado no teu interior. Uma adoração que não tem reserva. Só que muitas das vezes, aí que entra o ponto 2, essa adoração sem reserva, sem limites, essa adoração que não se importa com aqueles que estão ao teu redor, vai gerar Micais. Porque a palavra diz que enquanto Davi adorava, enquanto Davi se lançava perante o Senhor, sem reserva, sem se importar se ele era rei, se ele tinha um cargo acima de todos naquele lugar, se ele era o Senhor soberano sobre aquele povo, a palavra diz que Mical rejeitou Davi, porque Mical não aceitou a forma que Davi adorava o Senhor. E muitas das vezes, dentro da igreja, tem Micais que impedem os verdadeiros adoradores de adorar o Senhor, Micais que rejeitam essas pessoas. Existem muitas Micais que têm rejeitado os adoradores dentro do ministério, Micais que impedem os adoradores, os verdadeiros adoradores do Senhor. E aí vai um alerta, porque às vezes nós podemos estar tomando atitudes de Micais, impedindo o pequeno de adorar, impedindo o pequeno de louvar, impedindo o pequeno de fazer a adoração sincera que ele tem ao Senhor. Porque a palavra vai dizer que por conta da ação de Mical, ela se tornou uma mulher infértil. E naquele tempo, uma mulher que não poderia ter filhos era uma mulher desonrada. Só que acima de tudo, Mical não deixou geração. E aí que está o problema. Que a consequência de Micais, da ação de Mical, foi gerar a infertilidade para si. Às vezes tem muitas pessoas que são inférteis, não conseguem gerar nada. Não consegue um bom trabalho, não consegue conduzir um ministério, não consegue conduzir uma família. E aí você pode pensar, mas como é possível uma pessoa que está lá na igreja, que está buscando o Senhor, não tem conseguido gerar? Então nós temos que ter muito cuidado. A gente olha ao nosso redor, ao nosso lado,
e vê lá o pequenininho, a pessoa se humilhando perante ao Senhor, e às vezes a gente rejeita aquela adoração. Tem muitas pessoas dentro do ministério de Cristo rejeitando a adoração do irmão, rejeitando a forma que o irmão adora, tentando impedir. Quantos ministérios aí? Eu já passei por isso, de tentar segurar a pessoa para não adorar. Isso é uma atitude de Mical, de tentar impedir a adoração. Então tome muito cuidado se no seu ministério existem pessoas assim. Muito cuidado se você em algum momento tomou alguma atitude desse jeito. Isso é uma atitude de Mical. E a palavra é bem clara que por conta da ação de Mical, daquilo que ela disse com Davi, da rejeição que ela gerou no seu coração, pela adoração que Davi fez, a Bíblia diz que ela se tornou uma pessoa infértil. Então tem muitas pessoas hoje dentro do ministério de Cristo que não conseguem gerar nada. Não conseguem gerar um trabalho, não conseguem gerar família, não conseguem gerar relacionamentos. Tudo nessa pessoa aborta, nem sequer é gerado. Isso é consequência da atitude que ela tem tentado impedir a adoração. Porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então quando você vê alguém se rasgando perante ao Senhor, o que você tem que fazer é também se humilhar da mesma forma, porque é isso que o Senhor deseja de nós, e não tentar impedir. Então tome cuidado se você tem tomado no seu ministério, existem pessoas assim. Porque isso gera infertilidade no ministério, infertilidade ministerial, infertilidade familiar. Você vê a pessoa tentar e não consegue, e isso é consequência de atitudes de Mical. Que você reflita através desse vídeo. Será que eu não tenho tomado a atitude igual a de Mical? De tentar impedir a adoração do meu irmão, a adoração da minha irmã, a adoração de um amigo, dentro da igreja, ou qualquer lugar que seja. Isso gera infertilidade. Eu não quero que você seja uma pessoa infértil. O Senhor deseja que a gente viva em abundância, viva em prosperidade. A palavra diz que aquele que quiser me ouvir comerá o melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Mas às vezes as nossas atitudes têm impedido do melhor chegar até nós. As nossas atitudes têm gerado em nós, como eu disse, infertilidades. Reflita sobre esse vídeo, porque o Senhor quer que a gente cresça, que a gente gere em nós, que saia de nós gerações. Nós temos que ser a geração igual a Davi, uma geração de adoradores, uma geração que não se importa com a direita, não se importa com a esquerda, uma geração que não tem reservas, uma geração que, se for preciso, se humilha ainda mais, porque Davi disse, se for necessário, eu vou me humilhar ainda mais. Nós temos que ser igual a Davi, não se importar com julgamentos, não se importar com aquilo que os outros vão dizer a nosso respeito. Não. Porque enquanto Davi fazia isso, ainda mais ele crescia. O Senhor era exaltado, mas como consequência ele crescia. Davi, ele amadurecia cada vez mais. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque quando você se humilha perante ao Senhor, Ele te exalta. Porque aquele que se humilha, esse é exaltado. Então é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente se humilhe, se prostre perante Ele, sem reservas e sem limite, sem ligar para a opinião de Mical, sem ligar para a rejeição de Mical, sem ligar para aquilo que Mical pensa sobre nós. Porque o de Mical já está reservado, que é a infertilidade. Então você tem duas escolhas. Ou você se torna um Davi na adoração, ou você se torna um Mical. Deus não quer que nós tenhamos atitudes de Micais. Atitude de rejeição, atitude de impedir a adoração do outro, de tentar abortar a adoração do outro. Não. Nós temos que ser livres da adoração e tornar as pessoas também livres. Temos que buscar a liberdade em Cristo e também transferir essa liberdade ou ensinar essa liberdade aos outros, não tentar impedir. Amém? Então que esse vídeo te edifique, que esse vídeo faça você refletir, que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, um beijo no coração e até a próxima.